Bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje eu tenho o grande prazer de receber a grande diva de Brasília, Janete Ribeiro Dornelas. Tinha que colocar o Ribeiro. Ribeiro é bar em É português, bar, é. em alemão. Ave Maria. Tudo bem. Boa desculpa essa, Eu te hein? perdoo porque eu te amo profundamente, do fundo do meu coração. É, mas ter um bar no nome É é qualquer verdade. coisa, É diria verdade. Caetano. Bar no nome e eu vou te contar uma coisinha rapidamente. Não sei como é que é o ritual aqui. Você vai falar mais alguma coisa? Não, eu Eu tô queria... livre, leve e solta. Fica livre, leve e solta. Ah. É um prazer recebê-la aqui. Nossa, pra finalmente, né? Demorou, Finalmente, né? finalmente! Gente, a gente está marcando essa entrevista, acho que deve ter o quê? 6 meses? Um ano? Isso. Eu não Você conseguia sempre vir. muito Uma mulher atarefada. muito ocupada. Você também é, né? É, mas eu tô aqui para isso, né? Não, Olha, mas maravilha. é realmente muito legal recebê-la aqui, etc. Eu preciso dizer a vocês que a Janete eu já tive algumas ocasiões de entrevistar para o Guia Musical de Brasília, quando eu descobri que, além de artista, ela é uma pessoa, uma lutadora, eu posso dizer assim, com qualidade de sindicalista, porque defende os interesses Sim. dos artistas de Brasília. É uma produtora de mão cheia, não é? É uma pessoa que organiza os eventos, opereta, ópera. Ela vai contar para nós que ela cultiva também uma certa ambiguidade. Que é o nome do meu primeiro CD, primeiro e único, Ambígua. Ambígua. Sabia? É Ambígua. Exatamente. Ambígua no sentido de que ela não sabe se é erudita ou se é popular. Ela é os dois, não é? Uhum. Nós tivemos a ocasião de trabalhar juntos num dia lá da Hora da Clarice, Ah, é verdade. quando eu descobri que a Clarice Lispector, a Emily Dickinson e a Cássia Eller, de quem a Janete foi muito amiga, nasceram no mesmo dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. E aí nós a convidamos para cantar lá no Sebinho um conjunto de poemas musicados pelo Aaron Copland, da Emily Dickinson. Uhum. Então foi um negócio chiquérrimo, assim, Chique, né? menino? Foi muito chique aquilo lá, não foi? Merecia um concerto ali assim, na Thomas Jefferson, né? Aquele Não programa, é? A gente né? podia Vou organizar, falar com o né? Luiz, vou falar com o Luiz. Fale, É fale. verdade. Porque pode ser um negócio muito chique, Muito muito chique. legal. Reunir as três de novo, né? Num programa só. Poxa, Só, você me deu uma e ideia. a Thomas Jefferson. A produtora já tá aqui na cabeça, já tá. Não, e a Thomas Jefferson vai ter todo o interesse de promover Sim. uma poeta americana. Sim, nossa, né? que maravilha. Vamos fazer? Vamos, fechou. Fechou. Então vamos embora, acabou a entrevista, a gente vai trabalhar agora. Não, tô brincando. Olha, eu sei que você vai ter que sair logo, porque tem vários Não, compromissos. parece que o meu eu avisei para a pessoa e ele tá de É? boa. Ele Tá falou de que eu boa. posso me atrasar um pouquinho. Não, relaxa. Ótimo, ótimo. Aqui vai ser divertido. Saúde! Saúde, brinde ao nosso encontro. Tchim, tchim. Só você para me fazer beber hoje. Janete, vamos contar um pouquinho. Gostou? Maravilhoso. O que estamos bebendo? Muito bom. É um Cabernet Sauvignon. Não, Quem é? antes de você entrar no nosso assunto, eu queria só te dizer que você vê como a história, né? As pessoas, tem gente que fala, não acredita em destino, não acredita em astrologia, não acredita em não sei o quê, ninguém, não acredita em Deus, né? Mas tem umas coisas que acontecem que faz a gente pensar, né? Você vê, eu mexo com ópera a vida toda. E eu tenho 2 filhas. Uma nasceu no dia 10 de outubro e a outra nasceu no dia 25 de outubro. Olha. A de 10 de outubro foi coincidência. A gente deixou acontecer, dia 10 de outubro ela nasceu. A de 25 eu marquei, porque eu queria fazer uma cesárea ligar as trompas, que eu não queria mais ter filho. 25. E eu, muito distraída e tal, anos depois eu descobri
que é de 10 de outubro, que 10 de outubro nasceu Giuseppe Verdi Olha! e 25 de outubro nasceu Jorge Bizet. Não brinca. Cara, juro. E eu não planejei, eu não sabia, eu juro. E Verdi e Bizet são os nomes, os compositores que eu mais cantei. Então eu tenho duas filhas que nasceram. Você vê como a ópera tá realmente. Você sabe que eu tenho um Estranha. filho de 25 de outubro também? Mentira! Juro, o Que Amilcar. legal! Mas nesse caso é por causa da Revolução Russa. Olha só, foi dia 25 de outubro, né? No velho calendário, sim. Cara, Por né? isso que é Louco. a Revolução de Outubro. Gente, quando eu descobri isso, eu falei, gente, a ópera realmente me persegue, né? Olha, Verdi e Bizet, Verdi que e Bizet. ótimo. Primeira ópera, né, que eu comprei um LP na vida foi Carmen, com a Teresa Berganza Sei. e o Plácido Domingo, uma Olha. gravação famosa. E eu decorei aquele LP, eu sei todos os personagens, eu decorei aquela ópera de cabo a rabo, né? Que coisa Mas vamos chegar lá. Vamos falar primeiro de como eu cheguei na ópera, né? Porque é uma história curiosa, né? Vamos começar. O interessante dessas entrevistas aqui na República Popular, as letras, é que elas servirão também de documento, Uhum. porque elas vão ficar no ar aí, e isso é interessante ter alguns registros, porque você que fez agora uma tese sobre o surgimento da ópera aqui em Brasília, o Sim. desenvolvimento, você viu que é difícil, às vezes, encontrar informações, né? Porque essas Foi coisas... bem difícil. Então, tem esse aspecto também. Eu estou dizendo isso apenas para saber, minimamente, um pouco da sua vida pessoal. Uhum. Como é que você chegou em Brasília? Quando? De onde? Meu pai era do Banco do Brasil e ele gostava muito de se mudar, né? Então a gente mudou muito, até meus 11 anos de idade, acho que eu mudei umas 11 vezes de cidade. E numa determinada mudança dessa, a gente veio bater aqui em Brasília, né? Vocês vieram de onde? A gente estava, acho que em Vitória da Conquista nessa época, na Bahia. Eu Não sou sei, mas mineira. você é Não, mineira. eu sou de Leopoldina, Minas Gerais, minha mãe de Belzonte, meu pai de Juiz de Fora. Ah, não brinca. Sou mineira, só não sou mineira da Gema, porque Juiz de Fora e Leopoldina não é considerado Minas, né? É considerado quintal do Rio de Janeiro. Mas Belzonte é mineiro. Mas eu sou mineira, cheia de parentes de Minas, e quando encontra aquela sotaqueção de mineiro. E aí a gente veio parar aqui, e meu pai foi da revista Desed, do Banco do Brasil. Meu pai era fotógrafo, né? E meu pai também gostava muito de música, tocava, cantava. Minha mãe é musicista, tá viva, né? Minha mãe ainda é viva, meu pai faleceu há pouco tempo, mas a minha mãe é musicista, então a gente tinha essa coisa da música muito forte, né? Desde criança, né? Aí quando a gente chegou em Brasília, meu pai foi ser fotógrafo da revista Desed e tal, e aí a gente morou na 315 Norte. Sim. E meu irmão começou a andar com a galera punk da cidade. Você não sabe disso, mas meu irmão é o vocalista da Plebe Rude, o Ameba, o famoso Ameba, o Jander Bilafra era o apelido dele na época, Jander Ribeiro, hoje é Jander Ribeiro. E o Jander começou a andar com esse pessoal e tal, e eu comecei a andar com uma galera que fazia música popular, assim, a gente tocava, naquela época se tocava muito em barzinho, né, era bom, a gente andava sempre com violão, né, tocando. E nessa história do meu irmão conhecer o pessoal do Legião, do Capital, né? Estava todo mundo começando, né? Eu fui fazer uma gravação na Rede Globo e o Renato Russo estava lá. E ele era amigo do meu irmão. E aí o Renato Russo sentou do meu lado e um outro rapaz, cabeludo, Pode Crer, eu era Pode Crer, né? Usava aquelas roupas Pode Crer, da Torre. E aquele rapaz cabeludo do meu lado e o Renato Russo do outro lado. E a gente começou a fazer aquela música do Liga Tripa. Seu olhar, língua de fogo, é labareda. E aí eu comecei a fazer segunda voz, abrir voz. E minha mãe fazia isso, eu ouvia minha mãe fazendo. E o Renato Russo vira pra mim e fala assim: Nossa, Janete, você canta muito bem, você não quer entrar pra minha banda? Olha! Aí eu olhei pra ele, aí lembrei do meu irmão, aquelas roupas rasgadas, aquele povo doido. Bebiam pra caramba. Eu falei, eu que vou dar com esses malucos, desses punk de jeito nenhum. Ou seja, eu podia ter ficado rica, né? Famosa na Legião Urbana, mas hoje não, tudo bem. Aí o outro rapaz, que hoje é um grande jornalista, o Glaucio Veloso, já foi jornalista da Veja. Eu acho que ele ainda é da Veja. Na época ele tinha um grupo chamado Terra Azul.
E aí ele falou, pô, mina, você canta tão bem, você podia entrar pro meu grupo, Terra Azul. E aí acabou que eu entrei pro Terra Azul, porque o Glaucio foi me buscar lá em casa à noite pro ensaio do Terra Azul. Eu entrei pro Terra Azul, conheci a Dodora Salomão, dona da BSB Musical, e o atual marido dela, na época, não eram namorados ainda, o Flavinho. E aí eu comecei a frequentar a escola de música. Nisso de frequentar a escola de música, aí vai entrar na nossa história da ópera. Eu não era aluna formal da escola de música, mas eu ia lá. Todo mundo ia para a escola de música naquela época, né? Era tipo um ponto de encontro. E aí tinha um cartaz assim: audições para o coro da ópera Porgy and Bess, com cachê. Eu falei, caraca, cachê, dinheiro. Nunca tinha trabalhado na vida, nunca tinha ganhado. Falei, que Você tinha legal. quantos anos? Isso eu tinha 18 anos, 19, estava indo para os 19 anos. O Porgy and Bess foi 84. E eu nunca tinha visto uma ópera. Eu tinha visto um pedacinho de uma flauta mágica na Vila Lobos, que eu entrei de penetra e vi um trem lá acontecendo, muito doido. Aquele palco cheio de gente, com cenários muito doidos, e aquela orquestra tocando. Falei, cara, que doido isso aí. Mas fui embora. Isso eu tinha 15 anos, 16 anos. Aí, lá fui eu para o teste da ópera Porgy and Bess. Sei. O que eu não sabia, e talvez alguns dos nossos ouvintes não saibam, é que Porgy and Bess é uma ópera feita pelo George Gershwin sobre um gueto negro nos Estados Unidos. Todo o elenco é negro. Só tem um branco, que é o detetive, que vai investigar um assassinato lá. O resto do elenco é negro. E eu fui, branquinha, azeda, cabelinho de curtinho assim. Fui eu para fazer o teste da ópera. Quando eu chego para fazer o teste da ópera, tinha uma fila de gente. Aí estava nessa fila Marcelo Sabac, é grande ator, diretor, produtor da Global, né? Roteirista do Divã, com a Lília Cabral. Na época era aluno do Ducina de teatro. A Zélia Cristina, hoje conhecida como Zélia Duncan. E tá a Cássia Eller na fila. Eller. E eu já tinha visto um show da Cássia, com Malas e Bagagens. Olha. E eu falei, caraca, aquela menina que canta pra caramba, tá na fila, que doido. Aí entrei na fila, né? Fui fazer o teste. Como é que era o teste de ópera, gente? Aquela banca, um monte de gente fera, Asta Rose Alcaide, Norma Silvestre, que era grande produtora de ópera na época, Carlos Belbey, argentino tenor, professor da escola de música, Emílio de César, grande maestro da orquestra, do teatro na época, e Orlando Leite, professor da UNB, ou seja, só tinha fera. Aí eu peguei uma partitura de um coral que eu cantava na época na UDF com o Vander, era o maestro Vander, e eles falaram assim, o Orlando Leite botou a partitura e falou assim, qual o tom? Eu falei Ré. Só que não era o tom, não era Ré. A minha nota era Ré. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Aí eu comecei a cantar, cantei o contralto, todo errado. E aí, muito obrigada. Aí saiu o resultado. Não passei. Só que no dia seguinte, tinha audição para os que passaram. E aí, o que eu fiz? Voltei. Cara de pau, linda. Cheguei lá, dona Asta, tudo bem? Olha, eu não passei, fiquei muito triste. Ela poderia me dar uma segunda chance. Aí ela foi lá, conversou com a banca, tá bom. Aí eu entrei de novo, fiz o segundo teste e tchan, 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 tchan. Passou. Não passei de novo. Mas você acha que isso ia me desanimar? A Cássia tava lá, a Zélia tava lá, Marcelo passaram, todos passaram. Vanja, você lembra da Vanja Santos? Acho você que conhece sim. A Vanja? Vanja mora na Dinamarca agora. Vanja passou. A Vanja era negra. O Marcelo é negro, assim, pardo, né? Hoje em dia tem essa classificação do pardo que a gente fala. Aí eu não passei de novo. Fiquei arrasada. Aí no primeiro dia de ensaio, na escola de música, lá chega a Ginetinha, dona Asta Rose, na porta da sala, esperando os coralistas que passaram. Eu chego para ela e falo, dona Asta, posso assistir? Com essa cara, né? Janete, assisti. E aí, o que aconteceu? Entrei. No segundo dia, entrei. No terceiro dia, entrei. No dia da estreia, estava eu lá. Eu, Cássia e Zélia, pintadas de preto. Meu Deus. Gente, era 1984, tá? Não tinha esse negócio de não pode fazer essas coisas. Naquela época, podia. Não tinha um elenco negro da quantidade suficiente que eles precisavam na cidade.
Claro que todos os negros que se inscreveram passaram, e tinha grandes cantores, a Exaltina, o Moisés, que é vivo ainda, do Madrigal, vários cantores negros passaram, e eles tiveram que enfiar uns brancos lá e pintar de preto. Eu tenho uma foto. E aí foi que eu descobri a ópera. Falei, cara, isso aqui é muito legal. Bessie, you is. My woman now, you is. Mas não foi por isso que eu comecei na ópera, na verdade. Eu me encantei com aquilo. Foi uma produção belíssima. Eles trouxeram 2 cantores dos Estados Unidos, o que fez o Porgy e a que fez a Bess. Grandes cantores americanos. E era uma coisa linda, né? Porgy and Bess é uma ópera maravilhosa. Para quem não conhece, Summertime, que é conhecida como jazz, é uma área... Summertime and the living is easy. É uma área dessa ópera. É uma área de ópera. E aí, beleza. Só que aí eu fiquei amiga da Cássia. E a gente começou a andar juntas. E aí foi um divisor de águas na minha vida, porque a Cássia, gente... A Cássia nasceu pronta. Eu não. A Cássia veio, o pacote completo. Ela abria a boca e todo mundo ficava assim... apaixonada. Ela era maravilhosa, ela cantava bem. Eu não. Eu era muito boa atriz, eu tinha muita emoção. E a gente fez um show juntas, chamado Dose Dupla, que o Marcelo Sabac dirigiu. Cássia e Janete, em Dose Dupla, na Martins Pena. Foram 3 noites na Martins Pena. E eu pensei, cara, eu preciso estudar. Se eu quero chegar minimamente ao nível que uma Cássia Eller tem, eu preciso estudar. E aí eu fiz vestibular para o bacharelado em canto lírico no UNB. Foi aí que começou a minha história com a ópera. Foi para cantar popular. Só que depois que você entra, né, essa coisa, você não sai mais, né? Se você realmente se apaixona, né? Quem era o seu mestre lá? Zuínglio Faustini. Zuínglio Faustini era, na época, o maior baixo do Brasil. Ele cantava no Brasil inteiro, em óperas e concertos, era uma voz... Ele estudou na França, né? Ele era de São Paulo, mas ele foi para a França com uma bolsa e estudou com Pierre Bernac, que era o grande mestre da canção francesa, na época. Era vivo ainda, tem um dos livros mais importantes que fala sobre a história da canção francesa, do estilo, como cantar e tal, é desse cara. E ele estudou com esse cara. Então, hoje, se eu tenho um francês bastante bom, não vou dizer impecável, porque não é minha língua nativa, né? Mas eu me viro muito bem no francês, é graças ao Faustini. E era de um excelente bom gosto, era um cantor maravilhoso. Tivemos nossos problemas, como todo mestre e pupila tem, mas eu devo muito a ele, hoje já falecido também. E aí eu comecei a correr atrás da história. E aí eu conheci a Asta, no Porgy and Bess. A Asta veio de onde? A Asta é de Joinville. Joinville. Gente, vocês estão perdendo. Meu Deus do céu, minha reunião das 3 horas. A Asta veio de Joinville. A Asta... ela é uma pessoa muito forte na minha tese, né? Você queria conversar sobre a tese? Mas antes de entrar na Asta, sim, deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Você pergunte, porque se você não perguntar, eu falo igual o Homem da Cobra. Não, isso é ótimo. Eu falo, menina, eu falo. Isso é ótimo. O que eu queria perguntar ainda, lembrando do seu professor na UNB, é o seguinte. Pelo que a gente percebe, isso é trivial, todo mundo que é do ramo sabe, que há 2 escolas básicas do canto lírico. Em geral, tem aquela escola da voz impostada, que a gente não entende o que é o cantor tá cantando, e tem a projeção da voz natural, que a gente sabe o que o cara está cantando. Pelo que eu sei, você é dessa segunda escola. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença. Na verdade, é uma questão de como usar a técnica e usar essa técnica a favor do texto, né? Eu sou da escola de que o texto vem em primeiro lugar. Então, o que é a técnica do canto? Para que fique claro para quem não está acostumado com essa linguagem. Porque não é uma coisa muito comum no Brasil, canto lírico, né? Infelizmente, porque é uma arte belíssima e que gera muito emprego. Isso é muito importante a gente falar. Uma cadeia produtiva absurda. A técnica do canto nada mais é, e isso Faustini usava essa expressão, que eu acho fantástica, é a otimização da voz. Por que a otimização da voz? Quando o canto lírico surge, não existe microfone.
Então, o que que o canto lírico faz? Ele faz com que a voz se projete num ambiente hostil, vamos dizer assim, né? Com uma orquestra tocando, né? No início, imagina lá, 1600, eram orquestras pequenas, em palácios, vamos dizer, salas pequenas, com uma acústica muito boa, né? Então, existia uma técnica que atendia aquele ambiente. E aí, de repente, essa técnica começa a ser usada como um recurso, né, para cantores. As salas começam a ficar maiores, as orquestras começam a ficar maiores, né? Os estilos musicais vão mudando, a técnica vai se adaptando. Então, aí você chega no romantismo, não, vamos mais além ainda. Você chega num Wagner, que tem 80 músicos na orquestra, e uma densidade dramática e vocal muito pesada. Então, tanto que você, quando você fala cantor lírico, você fala cantor lírico e cantor wagneriano. Pelo peso e, né? Então, você chega no romantismo, por exemplo, você tem que projetar sua voz em sala de 1.000 lugares, 1.500 lugares. Colón tem 5.000 lugares, né? Colônia em Buenos Aires. Buenos Aires, Teatro Colón. Mas então você vê, a técnica lírica nada mais é do que a projeção da voz. Então, a gente usa uma embocadura, o palato mole levantado, a laringe relaxada. A gente está transformando o nosso corpo num grande ressoador, tá? Só que aí vem o microfone. Então, se você vai, por exemplo, um Francisco Alves, uma Dalva de Oliveira, essas cantoras da década de 40, você vê que elas têm uma estética do canto lírico. Os microfones ainda estavam no começo, né? A captação do som era diferente. Tanto que você não pode julgar uma voz daquela época pela captação do som ali, não. Você não sabe o que era aquela voz. A captação do som não era tão fiel à qualidade da voz como é hoje. Aí você pega e vem a bossa nova, né? Do samba canção, do bolero, começa a vir a bossa nova, começa a mudar, os microfones começam a ficar melhores. Eu não sei se aí é uma pesquisa que muita gente faz, eu nunca li muito a respeito, mas eu não sei se o microfone acompanha a estética ou a estética acompanha o microfone, tipo, o microfone melhor, então eu posso cantar mais baixo. E aí você tem um cantinho, um violão. Olha a diferença do, né? Não estourei o ouvido dele ali, não, né? Eu me segurei para não dar tudo aqui. Eu me segurei. Já estourei fone de muita gente. Então, o que acontece? Tem muita gente que se engessa nessa coisa da voz impostada. Sei. E aí você vai ouvir a pessoa cantar e fica assim, o que ela tá falando? Eu não tô entendendo, porque é uma coisa assim, sabe? E você fica, Eu sempre fugi disso. Como eu sempre cantei popular, e aí tem uma história engraçada, que depois de 15 anos estudando ópera sem parar, e cantando muita ópera e tarará, eu resolvi gravar esse CD que eu te falei, o Ambígua. Chamei Farley Jorge, Farley Desi, que você conhece, músico maravilhoso, para ser o diretor musical do meu CD. E aí fomos gravar. Nós fizemos um CD lindo, só músicas autorais. As músicas são lindas, os arranjos são lindos, a banda é linda. Aí eu fui botar a voz. Aí eu tô no estúdio colocando voz, né, cantando. Aí o Farley abre o microfone e fala assim: Janete, tá lindo. Mas será que você podia botar um pouquinho de ar na voz? Vocês talvez não entendam, mas eu vou tentar explicar. Botar ar na voz. A gente estuda canto lírico para tirar o ar da voz. Para cantar como uma linha de canto que seja uma coisa que a gente chama de bel canto. Aquela voz linda, aquela pasta, aquela coisa. Aí o cara me pede para botar ar na voz, que é uma característica muito comum ao canto popular. E eu falei para ele, Farley, tem 15 anos que eu tô tirando o ar da voz. Não vai ser de um dia para o outro que eu vou colocar na voz. Aí eu falei, caraca, ele tá certo. Eu tenho que voltar para o popular. E aí eu fui caminhando para o popular, paralelamente ao erudito, para exatamente isso. Hoje, quando eu faço um evento que eu tenho que cantar um erudito com microfone, eu não uso uma técnica totalmente impostada. Eu procuro um meio termo, que as pessoas falem, nossa, isso é diferente, mas eu entendo o que ela está falando. Olha, eu me identifico com isso. E você vê que existe muita gente hoje no mundo fazendo esse tipo de coisa que a gente chama de crossover, que é um erudito popular. É um clássico. A gente nem fala erudito mais, que é uma coisa meio pedante falar, né? Canto erudito, música erudita. Ai, o que ela tem melhor do que eu? Nada. Eu estudei pra cacete, mas isso aí
É obrigação de todo mundo se quer ser bom no que faz. Só isso. Mas não tem. Erudito é uma coisa meio pomposa que a gente não usa mais na academia falar, né? A gente fala clássico, que é um período da música, mas é outra história. Então, hoje, tem muita gente fazendo isso, aproximando esse tipo de canto. Você vê uma Sarah Brightman, que é famosa, Sarah Brightman, Nana Moscovis, como é o nome? Nana Moscovis, aquela grega. A grega. Ela faz uma coisa assim, Não, aqueles 3 tenores, 3 divos, o divo, né? Que são tenores que fazem isso. Cantam impostado, mas você vê que tem uma pegada popular. Só que isso está criando uma confusão um pouco, né, sabe, no mundo da técnica vocal. As pessoas estão meio perdidas tecnicamente. Existe uma técnica atualmente que é meio estranha. Eu sou mais do italiano antigo, sabe? A técnica italiana antiga, da Maria Callas, da Renata Tebaldi, como é o nome da outra lá, gente? Uma que morreu agora. Como é que chama? Schwarzkopf. A Schwarzkopf. Não, morreu agora a última dessa geração. Gente do céu. Ai, Não era aquela americana? não. Você deve ter conhecido Caraca. Já velhice é uma merda. Mas você sabe por que que a gente esquece as coisas, gente? Não é porque a gente tá velho. É porque o HD tá cheio. A gente tem que tirar umas coisas e botar outras. Aí não dá. HD aqui, 1 GB aqui já deu. Não tem como trocar o HD nessa aqui. Tem que botar 1 tera a mais. É muita vida, cara. É muita vida, muita informação. Eu tenho que começar a escrever um livro para tirar um pouco dessas coisas. Ai, meu Deus. Limpar o HD. Scotto, Renata Scotto. Renata Scotto. A Renata foi a última, eu acho que a última baluarte dessa técnica italiana de canto lírico que a gente amava, né? Que era tão linda, né? Hoje em dia tem uma coisa de tipo físico também que influencia, sabe? Ninguém quer ficar com esse papinho do cantor lírico, né? Esse papinho. As meninas querem ficar assim, né? Elas começam a espremer a laringe e fica uma técnica que uma coisa esquisita. Ai, não. Então você acha que está provavelmente no ambiente gelatinoso, sem definição? Nós estamos numa transição, eu acho. Transição. Uma transição. Mas aí, voltando à história da ópera... Voltando a Asta Rose, inclusive. O que eu fiz? Eu sempre fui uma pessoa, como você falou, batalhadora, muito lutadora. E eu nunca consegui ficar só numa posição. Eu nunca consegui ficar só nesse lugar da cantora. Apesar de que quando eu fiz o bacharelado, eu não fiz licenciatura. Eu pensei, não, eu não vou dar aula, eu quero ser cantora. Você fez em Goiás, né? Não fiz aqui, o mestrado foi em Goiás. Ah, sei. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar com a Asta. Eu fui ser divulgadora da Associação Ópera Brasília. Entendeu? Então, eu falei, não, eu tenho que ficar perto. Eu tenho que ficar perto, eu quero aprender. E a Asta foi uma grande mestra. Porque a Asta, voltando a Asta Rose, ela foi casada com o maior tenor português que existiu. Até hoje, o maior tenor, que era o Tomás Alcaide. Ela conheceu o Tomás em São Paulo, ela era bailarina do corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo, e Tomás veio numa turnê, naquela época se vinha muitos artistas de fora cantar no Rio, São Paulo, né? Tinha umas temporadas de ópera bem pulsantes, né? E ele se encantou por aquela menina, ele era mais velho que ela. Casaram-se, acho que com 6 meses, foi uma coisa muito rápida. Mas acho que foi na época que estourou a Segunda Guerra. Tá tudo na minha tese, é porque a minha memória... Eles tiveram que esperar, acho que pro negócio da Segunda Guerra, então casaram. E nessa história de casar, ela acabou indo morar em Portugal, né? E morou muitos anos em Portugal, viajavam muito, ele cantou em Buenos Aires, cantou no Brasil, cantou na Europa. E quando ele estava começando a fazer uma carreira realmente internacional, que ia começar ir para Metropolitan, né? Ele estava realmente se firmando como um grande tenor mundial, ele teve uma hérnia abdominal, uma hérnia de diafragma. E aí ele fez uma cirurgia. E acho que foi a primeira cirurgia do tipo na época, ou foi uma das primeiras. Tá tudo na minha tese lá no repositório da UNB, quem ficar curioso aí, porque eu não lembro detalhes. Eu escrevi isso e quando a gente escreve uma tese de doutorado, você sabe o que a gente faz em seguida? Esquece. Porque a gente fica 4 anos pirando com isso, a gente não quer mais saber. Inclusive, eu tenho um site que está abandonado lá com as fotos e tudo.
E aí ele morreu, ele não durou muito tempo depois dessa cirurgia, porque ele começou a ter dificuldade para cantar. Começou a ficar com a voz, problemas vocais e tal. Aí ele começou a só lecionar e tal. Acabou morrendo. Ela mais jovem, ficou viúva, e foi na época da Revolução dos Cravos, lá em Portugal. Ela era funcionária. E lá em Portugal, o que ela estava fazendo? Cenário de ópera, figurino. Ela fazia telenovela de rádio. Olha É, só. dava aula de dança. Ela estava sempre envolvida com isso. Mas lá ela era a esposa do Tomás Ocaide, entendeu? E ela era funcionária da Embaixada Americana em Portugal. E quando estourou a Revolução, ela viúva, estava tudo muito perigoso lá, a embaixada falou: você não quer voltar para o Brasil? Escolhe para onde você quer ir. Aí ela veio ao Brasil, foi ao Rio, foi a Belo Horizonte, conheceu Norma Silvestre em Belo Horizonte. Norma mostrou o Palácio das Artes, mostrou a Fundação Clóvis Salgado. Falou: Asta, seja bem-vinda, se quiser vir para Belo Horizonte. E ela já tinha vindo a Brasília com ele a passear na década de 60. Aí ela veio a Brasília. E aí eu perguntei: Asta, por que Brasília? Inclusive, eu perguntei não. Ela deu numa entrevista, acho que para Veja. Por que Brasília? Por que você quis ficar em Brasília? O Rio tinha uma ópera efervescente. Belo Horizonte tinha um Palácio das Artes também efervescente. Brasília estava começando. E ela falou: exatamente por isso, porque em Brasília tudo estava por fazer. Que legal. Esse lado pioneiro dela. E ela falou: lá em Brasília eu seria Asta Rosselkaid, não seria a esposa de Tomás Alcaide. Isso é década de 70, né? Isso, década de 70. Ela chegou aqui em 73, se não me engano. E logo conheceu a Weiner, a mãe da Sofia Weiner. A Sofia Weiner, a mãe da Dora Weiner, atriz. Conheceu a Sofia Weiner, que era grande jornalista, e a Sofia já estava nesse meio social, aquela coisa de socialite, e andava É com o povo. parente do Samuel Weiner? Esposa do Samuel Weiner. Meu Deus. Esposa do Samuel Weiner. E se não me falha a memória, tá? Vamos conferir aí no Google aí. Mas eu acho que é isso mesmo, era a esposa do Samuel Weiner. E a Sofia andava muito com o povo da embaixada. A Asta chegou na embaixada americana, começou a se enturmar com o pessoal da embaixada. Aí o que a Asta fez? Cria a Associação Ópera, em 70 e alguma coisa. Só que em 73, tinha um cara na UNB chamado Arthur Maskell, que era um irlandês. Ele é irlandês? Olha, gente do céu. Isso vai ficar gravado, né? Tô falando que eu esqueci tudo da minha tese. Ele não era brasileiro. Era daqueles lados lá. Ele, professor de inglês do Departamento de Letras da UNB, fazia teatro em inglês com os alunos. Só que a tese de doutorado dele tinha sido Gilbert and Sullivan, os maiores compositores de opereta britânicos, vitorianos, né? Era a época vitoriana, né? E aí Arthur resolve começar a fazer opereta com os alunos da UNB. E quando os alunos da música souberam, e das artes visuais também, foi se criando um núcleo de opereta na UNB. E aí eles começaram a fazer Gilbert and Sullivan e fizeram várias operetas. Eu tenho aqui na minha tese as operetas que eles fizeram. Começaram pequeno, lá no Auditório Dois Candangos. Depois a coisa foi crescendo. Entrou o Silvio Barbato. Primeira regência de Silvio Barbato foi uma opereta do Arthur Maskell. Tem uma foto dele de costas, magrinho, com aquele cabelão regendo. Está na minha tese também. Vou ver se eu acho aqui. Mostro aqui. E Santoro funda o departamento de música, né? Santoro, Cláudio Santoro. Que eu conheci, trabalhei com ele, vamos falar sobre isso também. E eles começam a fazer essa parceria e Santoro funda. De certa forma, Santoro foi o cara que forçou a barra para que a orquestra fosse efetivada, né? Eurídice Brito foi sensacional nisso. Tem aquela história toda dela, mas a gente tem que dar um voto para ela de muito importante, que foi ter realmente efetivado, criado o corpo de músicos da Orquestra do Teatro Nacional, tá? Graças a uma pressão muito forte de Santoro. E Eurídice era pianista, né? A filha dela é pianista. Eurídice gostava muito de música.
Então, no tempo que a Eurídice Brito foi secretária de Educação e Cultura, que naquela época era uma pasta só, ela foi extremamente frutífera, Receptiva. e ela foi do tempo da Eurídice o projeto Plateia, que para mim é um dos projetos mais importantes que já aconteceram. Você falou assim, é bom que se diga que havia uma incompatibilidade ideológica ali, que o Santoro era comunista, Exatamente. né? Eu acho que por causa também dessa incompatibilidade, eles acabaram se desentendendo, né? E Eurídice chama Emílio de César para ser o maestro da orquestra. Isso gerou muita mágoa, gerou muitas histórias. O Emílio fica muito triste quando lembra disso, porque na época muita gente falou que ele tinha... Porque ele era aluno de Santoro, né? Que ele tinha... Não, mas antes de chegar nesse momento, vamos voltar um pouquinho, porque o que aconteceu? Quando a Asta vem para Brasília e funda a Associação Ópera, Vladimir Murtinho, que era ministro da Cultura na época, fala para ela: Asta, vamos fazer uma ópera. E ela: vamos. O que nós vamos fazer? Aí a Asta fala: vamos montar a Mal e os Visitantes da Noite, de Giancarlo Menotti. Giancarlo Menotti era um artista italo-americano, que era famoso na época, vivo, e estava fazendo óperas contemporâneas, muito legais, e óperas curtas para televisão. Foi o primeiro cara que fez uma ópera para a televisão. A Mal foi feito para a TV, para uma rede de TV americana. E a Asta, como era da Embaixada Americana, e na Embaixada nessa época tinha um funcionário que cantou o papel, e o filho dele também cantou. Ela falou: vamos montar a Mal. E aí, quem monta a Mal? Olha o elenco que estava atrás disso. Santoro regeu, Emílio de César preparou o Madrigal de Brasília, o Bachmann, que estava aqui semana passada regendo aqui a orquestra o Coral Madrigal, foi o pianista correpetidor. Na época ele estava aqui em Brasília, ele mora em Portugal, ele é um grande compositor, grande regente. Gisele Santoro faz a coreografia e Atos Bucão faz os figurinos. Nossa Senhora. Lembrando que o Madrigal foi fundado pelo Levino Alcântara, Levino de né? Alcântara. Em 60 e alguma coisa. Aí é uma história longa, tem um capítulo na minha tese só sobre isso. Uma história longa e importantíssima. Aí, eles montam a Mal no Teatro da Escola de Música, com Levino de Alcântara lá também. Fez alguma coisa lá nessa história, né? Se engajou na coisa. E aí, o que acontece? Santoro sai da orquestra, Emílio entra, aí trazem Norma Silvestre, de Belo Horizonte, para ser a produtora executiva, e uma grande conhecedora de ópera também, formada na Alemanha, pianista, cantora, diretora cênica, e trazem Asta para ser assistente dessa galera. Olha o núcleo que a gente tinha ali. Aí o que eles fazem? Começam a montar uma temporada regular de ópera. Por isso a minha tese chama Ópera em Brasília, Gênese e Desdobramentos. Eu vou falar do que no final da tese? FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Tá? Mas quando eu falei pro meu orientador: vou escrever a história de ópera de Brasília. Aí ele falou assim: mas a história de ópera de Brasília começa quando? Eu falei: década de 70, e até agora. Ele falou assim: muita coisa. Aí o que eu fiz? Então, vamos... Gênese. Então, eu fico em 70, que é quando surgem as operetas. E aí, em 84, até aí, o Arthur Mescal vem fazendo uma opereta do Gilbert Sullivan, eram 13, ele só não fez, acho que uma ou duas. Todo ano. Quando entra Eurídice lá, entra Emílio, entra Norma, o que eles fazem? Uma parceria. Então, eles começam a fazer uma temporada de ópera, e aí eu entrevistei Norma, entrevistei a Asta antes dela falecer, entrevistei Emílio, entrevistei Gisele Santoro, entrevistei todo mundo. Eurídice, fui na casa de Eurídice, entrevistei Eurídice Brito. Por que eles escolheram aqueles títulos, por exemplo, né? Fizeram Carmen, fizeram Traviata, fizeram Bohème. E era uma temporada, assim, de 4 óperas por ano. De 84 a 87, não, 84, 85, 86, por aí. Tinha uma temporada regular de ópera. E como eles não tinham condições de fazer uma temporada de grandes óperas, o que eles fazem? Chamam o Arthur Mescal e falam: vamos fazer uma parceria?
E aí você pega aquelas óperas que ele montou no Dois Candangos e ele refaz aonde? Na Martins Pena. Olha só. Exato. E também tinha o Projeto Plateia. Por exemplo, eles fizeram um Così fan tutte, do Mozart, na Vila Lobos, que eles pegam e levam para onde? Para o Projeto Plateia. O que era o Projeto Plateia? Arte nas escolas públicas da periferia. Todo final de semana, aí eu entrevisto Luísa Dornas, que era menina nessa época, né, filha de Etel Dornas, que foi a primeira funcionária da Secretaria de Educação e Cultura, foi Etel Dornas, a mãe dela, tanto que a biblioteca lá chama Etel Dornas. E Luizinha, a gente chamava ela de Luizinha, estava desde criança lá dentro e foi uma das pessoas mais importantes nesse projeto Plateia. Aí eles pegam Così fan tutte e levam, com uma orquestra reduzida, com o Emílio regendo, levam para a periferia, entre outras coisas. Eu cantei, na época, num sistema prisional de adolescentes, com uma banda, o Terra Azul, essa banda que eu entrei né? Pode crer. A gente vai para a periferia cantar. Ia teatro, ia dança, era uma Kombi, ou duas, que todo final de semana tinha coisa nas periferias, nas escolas. Da saudade, né? Da saudade. Esse é um projeto que eu acho que esse projeto alguém tinha que escrever, porque as pessoas estão indo embora e essa história vai se perder. Era um projeto que foi muito importante por levar, numa época que tudo era muito difícil, levava a arte para a periferia. Sabe? E as escolas tinham auditórios, tinham teatros. Então, a gente tinha condições. E a Secretaria de Cultura, Educação e Cultura dava condições e dava cachê, entendeu? E aí, durante esses anos, da década de 80, foi feito La Boheme, Traviata, Carmen e Porgy and Bess, que foi aonde eu... E a última montagem do Arthur Meskel, e aí ele falou, não quero mais produzir, porque até então ele tinha produzido como tem recursos. Aí eles resolvem fazer um My Fair Lady, que foi maravilhoso, com Orlando Leite regendo. Eu cantei no coro e fiz vários papéis, e a Cássia cantou. A Cássia Eller? Cássia cantou no coro. Cantou no Porgy and Bess, né? Cantamos com a Ela e Zélia. E no My Fair Lady, nós fomos para Belo Horizonte com o My Fair Lady, Palácio das Artes, e a Cássia foi, Cássia e Marcelo. E meus primos até hoje falam, eu lembro o dia que a Cássia veio aqui em casa, meus tios falam, a Cássia veio aqui em casa. Não era ninguém, né? E tem uma história engraçada dessa época, muito engraçada, eu vou te contar. E Arthur Meskel produz My Fair Lady com patrocínio privado. E foi muito problemático, deu muitos problemas por questões financeiras e tal, teve algumas questões muito feias e ele falou, não produzo mais, não faço mais opereta. E eu entrevistei ele está vivo, mora no Lago, aposentou-se, me deu vários programas, me deu várias partituras, eu falei, não quero mais isso aqui não. E tem vídeos, a gente resgatou vídeos dessa época, vídeos dessas operetas, tá no YouTube, e tá no site www.operabrasilia.com.br, onde eu consegui compilar fotos, programas, eu digitalizei tudo, botei lá. Mas a história engraçada da Cássia foi o seguinte, ainda início de carreira, aqui em Brasília, nós fizemos um musical do Alexandre Ribonde, chamado Gigolôs, que era Cássia e Marcelo, e eu fazia uma participação especial. Gigolôs. E o Alexandre Ribonde que dirigiu. E aí nós fomos para Belo Horizonte com esse espetáculo para fazer no Cabaré Mineiro. E nos botaram num hotel. E quem estava hospedado na cobertura do hotel na cidade de Belo Horizonte nesse dia? Cazuza. Olha, sério, que coisa. A gente estava no mesmo hotel que Cazuza. E Cássia assim, cara, o Cazuza tá aqui. A gente, o Cazuza. Nós nunca imaginávamos que a música que ia lançar a Cássia pro mundo seria a música do Cazuza, né? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Que foi a música que o povo... Uau, Cássia Eller. E que vocês acertaram no hotel já? Não. Foi depois? Não, muitos anos depois. Ela morava em Brasília ainda. Ah, tá. Inclusive, o Renato Russo, que também foi outra música que projetou a Cássia, que foi Por Enquanto, ela conheceu comigo a nossa vida. Gente... contem pra ninguém, tá? Nossa vida era Beirute, de segunda a segunda. Naquela época, década de 80, cara, era Beirute. Não tinha WhatsApp.
Onde é que a gente ia saber das fofocas e de onde eram as festinhas? Porque na década de 80 a vida da gente era procurar festa para entrar de penetra. Então eu morava na 103, Cássia, não sei. Vocês não tinham grana, né? A gente bebia cachaça com Guaraná para fazer render o porre. Comprava uma dose de cachaça e ficava botando Guaraná. Aí quando acabava o Guaraná, a gente comprava outra dose de cachaça para ficar louco. Era nesse nível. Mas os punks bebiam muito. E o Renato bebia também pra caramba, né? Naquela época todo mundo bebia e fazia outras coisas também, era uma loucura. Eu não, eu era comportada. Sério. Você era careta? Sério, caretíssima. Até hoje, nossa, eu sou muito careta. Eu sou tão careta que eu tinha amigos drogadíssimos que até hoje eu descobri há pouco tempo, porque eles faziam tudo escondido de mim, porque eles sabiam que eu não ia querer, aí eu ficava todo escondido. Olha só. Aí um dia a gente saiu lá de casa, na 103, Renato morava na 303, né? O pai dele era do Banco do Brasil também. E eram prédios do banco, né? Da 303 era prédio do banco. Saímos da 103, eu e o Cássio para ir para o Beirute. No meio do caminho vem Renato bêbado, agarrado no pescoço de uma menina. Isso, nenhum dos dois era famoso ainda. Era início de carreira, né? Aqui em Brasília, dos dois, né? A Legião começando a ensaiar, era todo mundo lascado. A gente se encontra no corredor, na calçada do Eixinho, e eu conhecia Renato, que era amigo do meu irmão. Falei, Renato, deixa eu te apresentar essa cantora, que essa cantora é incrível, cara, você tem que conhecer essa mulher. Ele, pô, quem é você? É a Cássia Eller. A Cássia é tímida, a Cássia era tímida. A Cássia, oi, bem, legal. Aí eu falo, gente, fui eu que apresentei Renato Russo pra Gazelle. Ninguém acredita. Mas foi numa caminhada entre o Beirute. Ele voltando do Beirute, a gente indo pro Beirute. E quem que era a menina que ele tava agarrado? Sei lá, devia ser namorado dele. Não era a Zélia, não. Não. A Zélia já era mais profissional que a gente. A Zélia já estava mais... Já estava cantando nos barzinhos. A Zélia tanto que ela foi embora pro Rio antes da Cássia, né? Sei. E é isso, cara. Foi muita história, cara. Se eu for contar tudo que a gente... A Cássia era muito engraçada, gente. A Cássia fumava muito, né? Fumou a vida toda, né? E naquela época todo mundo fumava, né? Era moda, né? Todo mundo fumava. Até que um dia me falaram assim, Janete, se você não tem dinheiro para comprar, não fume. Porque eu era a famosa simidão, né? A gente não tinha dinheiro. Aí a gente ficava assim, dá um cigarro. Aí ficávamos eu e Cássia lá em casa. A gente tinha um quartinho de serviço lá. Ficava eu e o Cássio naquele quartinho de serviço, era tocando violão a noite toda, minha mãe tinha um piano, era só tocação, música. A gente comia música, dormia música, era uma loucura. Eu, ela, o Marcelo, Márcio Faraco, nessa época a gente andou muito junto. O Márcio foi o diretor musical do nosso show. E aí, acordei de manhã, aí a gente ia fumando e botando as bitucas no cinzeiro, né? Botando as bitucas no cinzeiro pra fumar depois a bituca, porque eu não sabia quando ia ter dinheiro pra comprar cigarro. Aí um dia eu acordo de manhã, cadê Cássia? Não tava. Ela dormia no chão, dormia na cama. Porque era um quartinho, assim. Daqui a pouco volta a Cássia. Com um maço de cigarro. Falei, Cássia, onde é que você arrumou dinheiro? Onde é que você foi? Como é que você arrumou dinheiro pra comprar cigarro? Ela, Janete, fui ali pra calçada, pra Nexinho, e todo mundo que passava, eu falava assim, pô, me arruma uma moeda pra inteirar a passagem pra voltar pra casa. Cássia, tu é muito cara de pau. Eu não acredito. Vocês trabalharam nessa época com o Nelson Faria? Sim, a Cássia sim. A Cássia sim. Porque, ela e a Zélia, né? Ela e a Zélia. Porque o que aconteceu? Quando eu começo a estudar ópera, eu começo a andar com outra galera, eu começo a frequentar outros ambientes, eu começo a correr atrás disso, realmente. Porque eu fazia bacharelado, eu tinha que estudar. Fui aluna do Bormil Med, meu filho. Sofri na mão daquele doido, maravilhoso. Amo! Eu falo, se eu sei solfejar hoje, se eu sei ler uma partitura, eu agradeço a Bormil Med. Bormil era carrasco. Ele falava, minha filha, você não serve para isso, vá ser bancária. Ele falava essas coisas para as meninas. Chorava. A gente começava a turma com 20, terminava 5. Era assim, 15 abandonavam. Ele dava a prova 3 vezes por semana. Por mim era assim. Então, o que aconteceu? A Cássia continuou investindo na música popular. Começou a tocar no... Bom Demais. No Bom Demais, né? Eu ia lá assistir. Mas aí a gente já não era mais parceiras, né? A gente tomou rumos diferentes. Ela começou a namorar uma moça que começou a ser produtora dela, então ela começou a fazer mais shows. Porque a Cássia era muito
passiva nesse aspecto, totalmente diferente de mim. Eu corria atrás, eu carregava o piano, eu inventava show, inventava concerto. A Cássia já era assim, tinha alguém que tinha que fazer para ela. Ela não tinha esse perfil. Iniciativa. Não, não. O negócio da Cássia era pegar o violão e tocar. E aí todo mundo fazia o que ela queria. Era uma coisa... Gente, eu fui muito privilegiada, porque eu convivi com algumas pessoas que eu vou te falar. Eu convivi com Cláudio Santoro, porque eu trabalhei na orquestra com Cláudio Santoro. Pouco antes de morrer, ele me contratou para ser divulgadora. Eu era divulgadora da Associação Ópera, eles estavam precisando de público na orquestra. E aí um amigo meu, Afonso Galvão, falou, olha, tem uma menina lá na UNB que faz divulgação, e o Cláudio Santoro, então contrata ela. Aí me contrataram como arquivista, porque eu não tinha cargo de divulgadora. Aí eu ia lá, colava as partituras da orquestra, aí vinham os arquivistas e falavam, ai, tudo errado, fui fazer tudo de novo. Convivi com Silvio Barbato, trabalhei anos com ele, que era um gênio e um dos poucos mestres de ópera na época que sabia reger ópera. Convivi com Cássia Eller, que era uma artista, é daquelas pessoas, 1 em 1 milhão, sabe? Como uma Billie Holiday, como uma Janis Joplin, como uma Nina Simone, como uma Ella Fitzgerald, como uma Elis Regina, como uma Jane du Boc, que você entrevistou aqui, que eu vou te contar outra história da Jane du Boc, que você não sabe. Eu tenho histórias. Eu sou muito privilegiada. A Cássia era uma hipnotizadora de seres humanos. Ela pegava aquele violão e começava a cantar, todo mundo se apaixonava por ela. Eu me apaixonei por ela. Até o dia que ela falou, Janete, você não é sapatão. Eu sou, eu te amo. Não, Janete, você não é sapatão. Isso está no filme, né? Esse filme o filme do Fontenelle. Eu dou esse depoimento e o cinema caiu na gargalhada no dia do lançamento do filme. Eu queria morrer de vergonha. Eu lá no meio do cinema, aí aparece eu dando entrevista, aquela mó triste, a história da KCL, de repente eu solto essa, o cinema... Eu queria morrer. Mas foi tipo isso. Eu posso dizer que eu fui muito privilegiada, sabe? Eu convivi... Francisco Frias, que foi um dos últimos barítonos dessa geração italiana, sabe? De técnica italiana. Eu não posso reclamar, não. Trabalhei com muita gente. Vou esquecer até algumas pessoas aqui, mas Alexandre Ribonde, que nos deixou recentemente, grande diretor. Cara, era uma época, a década de 80 em Brasília, era uma época de efervescência cultural. E o teatro bombava, né? Fernando Vilar estava com a companhia dele, Hugo Rodas fazendo coisas maravilhosas, Ricardo Torres, tinha teatro em Brasília, tinha companhias de teatro. Hoje está tudo mais difícil, né? As pessoas não vão, né? O teatro fechado até hoje. Não, e o Flamengo perdeu o campeonato. Para bom entendedor... Meia palavra basta. Como é que fala assim? Entendedores entenderão. Tá? Olha o vinho que ele faz com a pessoa. Você entendeu, né? Não vai cortar isso, não. Tá? Ao São Paulo. E ao Teatro Nacional de Brasília. Ainda bem que eu não trabalho no governo, senão eu tinha perdido o emprego agora. Você estava dizendo... Eu trabalho, eu sou professora da rede pública. Você é professora da rede pública? Sou da Escola de Música de Brasília com muito orgulho. Escola? Melhor escola de música da América Latina, gratuita. 3.000 alunos, Você 200 não queria ser professora da UNB? Não, queria, não quero mais. Não quer? Não. Ó, vou te falar, eu tô ficando velha. Sabe, a universidade hoje, pública, tem muitos problemas. E a cultura, a parte cultural, que envolve teatro, música, artes visuais, é a parte que mais sofre nessas condições de pouca grana, poucas condições de trabalho. Eu recentemente dei aula lá como professora substituta, né, que a professora saiu para o doutorado. Eu passei no concurso como substituta e fui dar aula lá, porque eu fiz meu mestrado e meu doutorado com esse objetivo, de ser professora da UNB, o lugar que me formou. A gente idealiza umas coisas, né? Mas eram outros tempos, os tempos mudaram. E hoje eu até brinquei esses dias, falei assim, eu não sou mais Don Quixote. Estou mais para Sancho Pança hoje. Sabe? Que era mais racional, né? Exatamente. O Don Quixote que eu era, entraria na UNB hoje e faria, vamos fazer um teatro decente para esse departamento de música, que até hoje a gente não tem.
Olha, eu vou te contar um negócio. Eu vou contar um negócio para vocês. Você que está aí me ouvindo. Curiosidade de Brasília. Ela é candidata, viu, É Henrique? candidata a nada. Candidata a ser feliz. A ser feliz. Tô candidata a namorar alguém, se alguém tiver interessado numa coroa pobre, mas bonitinha, ajeitadinha, faz crossfit, inclusive. Mas o que eu estava falando? Sim, uma curiosidade que poucas pessoas sabem sobre a UNB, sobre o Departamento de Música para a UNB. Se você for ao Departamento de Música da UNB, você vai procurar pelo endereço SG2 e SG4. São os prédios onde estão situadas as salas de aula dos professores de música da UNB. Você sabe o que significa SG? Você sabe? Eu não sei. Serviços Gerais. Você sabe o que isso significa? Que nós estamos desde 1960 e alguma coisa nas salas destinadas ao almoxarifado da UNB. Aí você vê o tamanho do buraco. Que coisa. Nós estamos em 2023 e até hoje o Departamento de Música não tem um prédio próprio. A minha sala de aula lá é menor que esse estúdio, bem menor. E eu tenho que dividir com outra professora. Eu não tenho um armário decente, eu não tenho um piano decente, eu não tenho pianista para preparar meus alunos. Eu não sou mais Dom Quixote. Eu falei isso às pessoas, você não vai fazer o concurso? Eu falei, não. Eu tô ficando velha. Eu quero sossego, eu quero ser feliz. Eu não quero sarna para me coçar. Você sabe o que eu tô fazendo na UNB atualmente, querido? Eu estou fazendo bacharelado em artes cênicas. Ah! Eu estou no 4º semestre de cênicas. Eu vou ser atriz. Sério? Mas, ô, Janete... Isso é pra gente jovem, para chegar lá e falar assim, vamos lá, vamos fazer um prédio novo, vamos fazer um teatro decente, porque eles fazem um teatro lá, que eles chamam de teatro, aquele prédio da Dumbe horroroso, e fazem um auditório horroroso. E não dá pra gente usar. Não dá para usar. Como é que eu vou fazer alguma coisa no prédio da Dumbe quando eu tenho a vara de iluminação fixa a 10 metros de altura? Como é que você afina uma luz com uma vara fixa? Você sabe como é que você afina uma luz com uma vara fixa? Você tem que subir numa escada de 10 metros de altura, afinar a luz, descer, ligar na mesa, ver se funcionou, subir de novo, ajustar de novo. Isso não é vida, cara. Então, eu não tenho mais esse pique. Eu não tenho mais. Mas, ô, Janete, falando assim em sua defesa, você, por exemplo, organizou o Centro de Cultura, né? A Casa da Cultura Brasília. Cultura Exatamente. Eu tenho um centro cultural na minha casa. Durante quanto tempo? Eu estou com 8 anos lá. 8 anos. 8 anos. Enfrentando a pandemia. Enfrentando a pandemia. Vivi de live e rifa e doação. Foi uma loucura. E sobrevivemos. E está muito bem, obrigada. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma verba do Fundo de Apoio à Cultura, que eu concorri no edital de 2022, de manutenção de espaço. Eu ganhei. Então, hoje eu tenho projetos patrocinados pelo governo, do Distrito Federal, né? Na verdade, a gente fala que é realizado com o apoio do FAC, né? Fundo de Apoio à Cultura, que realmente isso me ajuda demais. Se não fosse essa verba, eu não sei como eu estaria. Mas a Casa da Cultura surgiu por quê? Porque em 2009, quando mudou o governo? 2009? Eu sou péssima para a data. O governo que entrou no GDF pediu para ouvir a classe, né? Eles sempre fazem isso quando entram, né? Vamos ouvir a comunidade. E eu montei o Fórum de Ópera, criei o Fórum de Ópera, chamei a galera e falei, vamos lá. Porque até então, se eu quisesse fazer uma ópera com fundo do apoio, do Fundo de Cultura, eu tinha que concorrer ou com música ou com teatro. Em que bases eu concorro com isso? Entendeu? A ópera é mais do que isso. A ópera é música, teatro, dança, artes visuais, cinema. Aí eu cheguei e falei, olha, tá na hora de vocês darem um apoio específico para a ópera. E a gente conquistou no FAC uma rubrica própria para a ópera. Aí eu e um amigo meu, Hugo, falamos, não, agora a gente precisa de um lugar para ensaiar. E aí eu lembrei dessas casas na Asa Norte que tem subsolo. Falei, olha, Hugo, o que a gente pode fazer é eu ir morar numa casa dessa, que eu moro de aluguel mesmo, alugo uma casa com subsolo e eu fico ali cuidando. Cara, mas a coisa cresceu de um jeito. A gente achou essa casa, que você conhece minha casa, é maravilhoso, aquele subsolo. Aí eu fiz salas de aula, fiz uma central de produção, fiz um teatrinho, eu tenho um teatro. Eu já tive na minha casa shows internacionais. Eu tive a Tita Parra, neta da Violeta Parra, na minha casa. Eu tive Márcio Faraco. Eu tive Tsubasa Imamura, que é uma grande cantora japonesa que canta bossa nova. Maravilhosa. Eu tive o projeto Dandolfo ali em casa durante
anos, né? Tive gente do mundo todo, tive fagotista alemão, tive masterclass maravilhosa. Eu tô com uma série de masterclass agora. Você tinha uma parceria com a Márcia Tawil. A Márcia Tawil deu aula lá em casa há anos, fez shows. Cristóvão Bastos fez 3 shows na minha casa, 2 ou 3. Eu cantei com Cristóvão Bastos, graças à amizade da Márcia com ele, ele me apresentou e eu tive a honra, o privilégio de cantar com ele. Mas a história da Jane do Bock, essa eu tenho que contar, gente. Ah, não, conte. Essa é Estou boa. eu na minha casa com um grande maestro do Amazonas, Marcelo de Jesus, grande maestro, grande conhecedor de ópera, dando uma oficina lá em casa, que é uma parceria da Funarte com a UFRJ, que eles me convidaram para fazer parte. Eu convidei o Marcelo para fazer essa oficina de ópera, de regência orquestral para a ópera. Convidei os regentes, tudo de gratuito. Regente, estava cheio lá em casa de regente, de cantores, e o Marcelo dando aula, e era a minha vez de cantar. E aí, de repente, estou eu lá, quem desce as escadas da minha casa? Quem? A Jane. Jane do Bock, gente. Eu quase infartei. Falei, gente do céu! Jane do Bock, na minha casa. Vai me ver cantar. Cara, eu amo essa mulher. Eu amo, desde sempre. Desde a primeira vez que eu ouvi a voz da Jane do Bock. Ela é ótima, né? Não é ótima, ela é sensacional. Ela é uma diva do canto popular. Aí desce a Jane do Bock com o Fred brasiliense, depois veio a Márcia em seguida, e a Márcia com aquela cara de safada, tipo, fez surpresa pra mim, né? A Márcia sabia que eu ia surtar, né? Pô, Márcia, muito obrigada. Aí depois comemos uma pizza juntas lá e eu vi a simplicidade. E aí é uma coisa que eu sempre falo, o grande artista, gente, o verdadeiro artista, ele é simples. Tem que ser, né? Tem que ser. Quando o pessoal fica muito... Pode saber. Impostado. É uma insegurança, sabe, em relação à própria Mas arte. eu estava dizendo ainda nessa coisa do Don Quixote, das suas batalhas, etc. Porque eu fico, às vezes, assim, impressionado, por exemplo, você ainda canta na noite. Canto. E ali, eu vi alguns shows seus ali no Masvino, por exemplo, Sim, né? adoro. Ele tá indo atrás, lutando, é um negócio... Não, quem gosta, quem é artista e gosta do que faz, eu falo, pra mim, cantar numa ópera no Teatro Municipal do Rio, como eu já cantei várias vezes, ou cantar num casamento, é o mesmo tesão. Eu tenho tesão em cantar. Quando fala, vamos ensaiar, ontem à noite, domingo à noite, gente, das 7 às 10, eu estava ensaiando, que a gente tem uma ópera agora em outubro, a Fosca, do Carlos Gomes, né? Eu vou fazer a Fosca, que é o papel principal. Nós ensaiamos sábado à tarde e domingo à noite. Artista não tem final de semana, gente. Artista trabalha de segunda a segunda. Aí, quando a gente não tá, quando a gente tá sem o que cantar, a gente inventa. Eu invento, eu ligo pra... Gente, eu ligo pra... Me deu um branco agora. Eu ligo pro Masvino e falo, tem uma data aí? Ela, a hora que você quiser, quando é que você quer? Aí eu vou lá e canto. Aí eu fico inventando, o que é que eu vou cantar agora? Ah, eu vou cantar só música francesa. Aí eu vou cantar Edith Piaf, vou cantar essas coisas que você gosta também. Aí vou cantar... Esses dias você chegou lá no lançamento do meu livro. E fiz o quê? Eu nem tirei a cantar. Não tirei nem a bolsa, nem botei a bolsa no banco. Fui direto pro microfone. Fé é morta. Fé é morta. Não, eu vi o meu pianista lá, que é o pianista que trabalha comigo na escola de música, o Thales Silva, que é maravilhoso, né? Ele canta, ele também transita do popular para o clássico, assim, fácil, né? E você sabe que ele é autodidata? Que ele é pianista autodidata? Ah, é? É, o Thales é flautista. A formação dele ele é flautista, ele amigo aprendeu do Serginho. Ele aprendeu a tocar piano sozinho. E ele é maravilhoso, ele toca tudo, tem uma leitura incrível. Nós fomos pro Congo, na África, ano passado, eu e ele, fizemos um concerto no Congo. Olha. Só de canção brasileira, no dia 7 de setembro do ano passado, a convite da Embaixada do Brasil no Congo. Aliás, agradeço a Estela Brandão, que foi quem me indicou para esse concerto, que ela é amiga do embaixador lá do Brasil no Congo, e ele chamou ela para cantar. Ela falou, olha, tive Covid, não estou bem, mas tem uma pessoa aqui em Brasília que canta música brasileira muito bem, a Janete Dornelas, e ele me levou. O Itamaraty me levou, né? Cantei na Bolívia também, recentemente, também a convite da Embaixada do Brasil na Bolívia. Fiz um recital só de Carlos Gomes lá, com orquestra, com os cantores bolivianos, foi maravilhoso. E o Thales, cara, eu vi o Thales ali sentado e falei, vou lá cantar. Nem deixei a bolsa na cadeira.
Nem mesmo eu tinha. Ah, meu presente. Não, eu vou... Esse Que é aqui é do... dedicatório. É claro. Uhum. Mas, para terminar... Ah, uai, já? Tem só uma hora, né? Não, tem só uma hora que eu tô falando sem parar. Eu te falei que eu falava. Eu não deixei ele falar nada, gente. Vocês viram? Não, mas aqui quem tem que falar é você, eu não. Ixi, Maria, que história. Eu sei que você tem um compromisso agora. Eu tinha uma reunião às 15 horas, já foi. E aí, na sua tese, você faz o desdobramento da ópera ao FAC. Sim. Como é que tá o FAC hoje? Ah, o FAC é meio esquizofrênico. É porque, assim... O Fundo de Apoio à Cultura. Cada edital que eles lançam, eles mudam as coisas, né? E eu acho o FAC um pouco burocratizado demais, né? Muito burocratizado. Eu acho que tem acertos, tem coisas boas acontecendo, mas como é que você administra um fundo dessa envergadura com uma secretaria que está com funcionários, pouquíssimos funcionários? Pouquíssimo. Há quanto tempo não se faz um concurso lá, né? E outra coisa, é uma área muito específica. Eu fui funcionária da Secretaria de Cultura, né? Eu cheguei ao cargo mais alto lá. Eu fui diretora do Departamento de Promoções na época. Hoje seria uma subsecretária, né? A subsecretária de Fomento seria o cargo que eu tive lá. Comecei lá como arquivista da orquestra. Aí o Renato Vasconcelos, que era assessor de música, saiu, me convidaram para assumir o cargo de assessora de música e depois fui diretora. Então, todas as assessorias eram ligadas a mim. Só que naquela época, quem que a gente tinha lá? A gente tinha um assessor de música, que era um cara da música. Tinha um assessor de teatro, que era o Sérgio Fidalgo, do teatro. Tinha a Yara Decunto, como assessora de dança, que é bailarina e coreógrafa. Tinha... Ou seja, todos os cargos eram... de especialistas. Especialistas. Então, e a gente tinha mais liberdade para trabalhar. A diferença que eu acho daquele tempo para agora é o seguinte... É legal o fundo porque você põe a mão, você põe o dinheiro na mão de quem produz. Tá? Então, passa daquela visão eu sou a secretaria, eu determino os projetos que a gente tinha, que era bacana. O Made in Brasília, por exemplo, foi um projeto que eu criei. Não sei se você conheceu o Made in Brasília. O Meia Sola, o projeto Sarau, que era no foyer da Vila Lobos, foi um projeto que eu toquei durante anos. E por causa do Sarau eu criei o Made in Brasília. O que era o Made in Brasília? Os artistas da cidade ainda não tinham acesso ao teatro. Então, o que eu fiz? Eu fiz um projeto às segundas-feiras, onde a gente tinha um edital, as pessoas competiam, e a gente dava a Martins Pena para eles com som e a bilheteria. Então, eu fui a primeira pessoa que fez um projeto para que o artista de Brasília entrasse no teatro e fizesse produção dentro do teatro. Isso não era uma coisa comum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Fundo de Apoio à Cultura, ele te dá o dinheiro, ele vê qual é a necessidade, o que é que nós temos em termos de cultura. Nós temos artesanatos, nós temos cinema, nós temos isso, nós temos aquilo. Só que é um leque muito grande de coisas, ou seja, difícil de digerir isso tudo. É muito dinheiro e pouca gente para gerir a questão do quê? Do edital, como é que vai ser o edital, como vai ser a burocracia do edital, como é que nós vamos fiscalizar isso, que eu acho que é um dos grandes problemas do FAC hoje, é a fiscalização, porque eu vejo poucas... Às vezes eles vão lá em casa, por exemplo, eu tenho um projeto, eu estou ensaiando lá em casa, quando você tem um projeto do FAC, você manda uma planilha para eles de ensaio, né? Por exemplo, de atividades. Eles vão lá fiscalizar. Imagina, são milhares de projetos. Então, como fiscalizar isso tudo? Entendeu? Aí você tem a prestação de contas, beleza. Aí eles têm que analisar aquela prestação de contas, que é super burocrática, super burocrática. E o artista, na sua grande maioria, ele não é um bom gestor. Então, isso tudo tinha que ser simplificado para que o artista simplesmente pudesse exercer a sua arte. Entendeu? Hoje não, hoje em dia a gente tem que se virar para saber escrever um projeto, para saber fazer uma prestação de contas, para saber gerir, porque quem produz mesmo são pouquíssimos. Então acaba que a gente faz tudo. A gente acaba fazendo tudo. E aí a secretaria hoje tem milhares de projetos lá que eles têm que analisar a prestação de contas. Por exemplo, o FAC 1 e o FAC 2 desse ano, até hoje a gente não soube o resultado da primeira fase. Nós estamos no meio de setembro. Quase outubro.
E os editais desse ano não saíram ainda o resultado da primeira fase. Que depois que sai a primeira fase, você entra com recurso, são não sei mais quantos dias. Aí vem a segunda fase, que é a admissibilidade. Aí até sair o resultado final, aí recurso, aí publicar, Bom, abrir hoje conta. o que você está dizendo é um desastre, né? É A complicado. obra hoje você tá saindo ali da escola de música, né? Não, então, hoje o único teatro em Brasília que tem o chamado fosso de orquestra, que a ópera tem orquestra. A maioria das óperas a gente faz com orquestra. Na verdade, a maioria não, porque o dinheiro não dá. Esse é o problema do FAC. Aí a gente fala assim, olha, tem 2 linhas no FAC hoje, né? O FAC hoje, o edital desse ano, veio com 2 linhas. Eles estão tentando simplificar também a quantidade de linhas. Ok, aí veio com 2 linhas. 200 mil, 100 mil. Aí a pessoa leiga que está em casa, que não entende muito da questão da produção cultural, fala, 200 mil é muito dinheiro. Gente, sabe quantas pessoas trabalham numa ópera? Se eu for botar a orquestra, eu tenho mais de 60 pessoas trabalhando durante meses. Só a orquestra me custa por volta de 40 mil reais. Sobra 160 para pagar cenário, figurino, mão de obra, divulgação, contador, etc. Designer, etc, etc, etc. Acaba que todo mundo ganha mal. A gente faz por amor mesmo. Aí as pessoas falam, esse povo da cultura tá ficando rica, esses editais. Não. Eu não tenho carro, eu não tenho casa própria, eu trabalho pra caramba. E além dos projetos do FAC, eu tenho que dar aula. Eu sou professora da escola de música, dou aula particular, canto em casamento. Agora, essa reunião agora é de um evento de dezembro que um contratante meu que me contrata todo ano para fazer um grande show para ele. Eu tenho que ir lá para ver o que eu vou cantar, quem vai cantar comigo. Artista trabalha em 4 empregos diferentes. As pessoas não têm noção de como a gente rala. E não é muito dinheiro. 1 milhão para um filme, gente. Eu acabei de fazer um filme agora, como atriz. Qual filme? Chama Onde Moram os Irmãos, da Marisa Mendonça. Eu fiz um papel pequeno, mas foi uma experiência incrível. A quantidade de gente no set. E é uma pessoa para cada função. Uma indústria. É uma indústria, sabe? A pessoa do figurino é só do figurino e ela tem um assistente só para cuidar, ajudar ela. A pessoa da maquiagem é só para maquiagem. Tem uma pessoa só para gritar silêncio no set. São funções super específicas, milhões de funções. Aí você pega 1 milhão, a pessoa fala, putz, 1 milhão, cara, como é que eu vou fazer meu filme com 1 milhão só? Sabe, você sabe disso. Cada real investido em cultura, gente, vocês que estão nos ouvindo, sabe quanto retorna para a sociedade? 1,60. Cada R$1. Quase o dobro. Quase o dobro volta para a comunidade. Então, parem de ver a cultura e demonizar a cultura. Não. Em resumo, o artista não vive na flauta, né? Nunca. Tirante o Serginho, né? Esse papo de formiga e cigarra, meu Deus. Essa história está obsoletíssima. Porque a gente é muito mais formiga do que cigarra. Porque para cada hora que eu canto, eu gastei anos estudando. Eu canto em 5, 7 idiomas. 7 idiomas. Eu tenho que saber o que eu estou falando. Em alemão, em francês, sabe? Em inglês, em espanhol. E eu canto em tcheco. Eu canto em russo. Sabe quanto custa um coach de russo? R$120 a hora. E o pessoal do popular também. Nazdarovie. Para cada hora no palco, são horas ensaiando. Ô, Janete, para encerrar, canta aí um pouquinho da Carmen para nós. Nossa, eu tô com a voz hoje. Mas eu não me furto a cantar. Eu vou me afastar. Um tostão da minha voz para vocês. Eu vou me afastar para não estourar o ouvido do pobre Henrique ali, que está com fone nos ouvidos. O vinho me fará cantar. Rebelle que nul ne peut apprivoiser et c'est bien qu'on l'appelle, c'est lui qu'on vient de refuser. Rien n'y fait, mais la sous-prière l'en parle bien.
l'autre c'était, c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, l'amour. Olha o ar na voz. L'amour, l'amour. É o vinho. Em Vino Veritas. Adorei. Melhor entrevista ever. Eu vou sugerir agora, botem vinho em todas as entrevistas. Ô, gente, assim nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras com a nossa diva Janete Dornelas. Por favor, deem o like de praxe, se inscrevam no nosso canal e até o próximo episódio. E me chama de novo. Ótimo.